Então, queridos irmãos e irmãs em Cristo, todos vocês estão de parabéns, porque está num clima da festa, da júbilo, da alegria, porque nós vamos começar um tríduo pascal. A tríduo pascal tem 3 momentos. Hoje é uma alegria de ver Jesus iniciar 3 coisas importantes: a instituição da Eucaristia, a instituição do sacerdócio e o novo mandamento: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E nós precisamos entender, Jesus sabia que ele voltava ao Pai, e voltava ao Pai através de uma morte. E todas as pessoas que têm um conhecimento antecipadamente do que você vai ter uma doença, você vai morrer, nós, humanamente falando, seria decepcionado, ficaria com medo, com pavor. O desespero tomaria conta de cada um de nós, porque nós não queremos morrer. Isso é angustiante, frustrante. E Jesus, sabendo que ia morrer, que ele voltaria ao Pai, e apesar de ter esse clima do medo, do pavor, da morte, um susto para viver e aceitar essa dimensão, Jesus, nessa situação, nesse momento de desespero, de despedida dos seus amigos, de seus pessoas que ele escolheu, os discípulos, seria um momento da angústia, do desespero, da contradição, da angústia, da tristeza para deixar todos os seus discípulos que ele escolheu. Mas, apesar de estar num clima desesperador, assustador, de rebelde, ele podia contrariar a Deus, dizendo: por que você precisa levar a mim agora? Eu tenho tantas coisas que está incompleto, deixe-me completar. Mas não, ele foi obediente ao projeto do Pai. Ele precisa voltar, fazer uma Páscoa. Páscoa significa dar um passo novo, através dessa missão que ele completou, mas deixou incompleta. Escolheu os seus escolhidos para ir e continuar, dar a continuação, através dessas 3 fundamentos, instituições: a Eucaristia, o sacerdócio e o novo mandamento. E ele transmitiu com calma, sem ter desespero tomar conta da sua vida. Ele, com toda superação, ele tentou motivar, renovar, transmitir um novo ensinamento com compostura, da tranquilidade, da paz, da serenidade. E nós vemos essas 3 instituições: a Eucaristia, o sacerdócio e o novo mandamento. E cada projeto, cada instituição tem um pano do fundo, o porquê, como aconteceu isso. Isso não aconteceu por acaso. Ele tomou o pão e o vinho, deu bênção e deu a discípulos. Não. Tem uma antecedência, tem uma história, tem um clima
da renovação, da motivação, da história. O povo de Israel, que nós escutamos na primeira leitura, através do livro do Êxodo, nós vimos que a Páscoa era uma festa da animação, da alegria, da celebração. E por isso o povo de Israel encontrava para festejar essa Páscoa. A Páscoa tem vários degraus, vários momentos. Inicialmente, originalmente, a Páscoa era festa dos pastores, onde os pastores celebravam a Páscoa, os produtos da terra, davam graça e louvor a Deus por ter uma vida abençoada, uma vida de fartura, para ser alimentado, para viver a vida, para continuar a vivência. Então, isso era Páscoa. Depois da celebração dos pastores, tornou conta da festa da agricultura, onde as pessoas, todos, mundo, celebravam fartura dos bens e dava graça a Deus, louvava a Deus, agradecia a Deus por esses bens materiais. E depois tornou, no decorrer da história, da caminhada do povo de Israel, a passagem, a libertação do povo de Israel que estava escravo no Egito para a terra prometida. Essa passagem, essa travessia do Mar Vermelho ao pé enxuto é chamada Páscoa. Um momento novo da libertação, da escravidão para a vida, da morte para a alegria, da escravidão para a terra prometida, do mel e do leite em abundância. E isso fez com que o povo fizesse essa celebração. E essa celebração era dada continuidade, apesar de passar centenas de anos. O povo de Israel comemorava essa travessia, essa libertação, essa felicidade da escravidão para a vida. E é celebrado através da festa. Eles transmitiam a festa nesse animal, um cordeiro. E através desse cordeiro, o sangue do cordeiro era imolado. E eles comiam essa cordeiro com pressa, cingindo, com cajada, com sandália, lembrando os dores e sofrimentos dos passados. E essa comemoração era realizada como Páscoa. O cordeiro era imolado. O sangue do cordeiro imolado é colocado no úmero da entrada da casa para ser resgatado. Que nenhum praga aconteça. Que todas as casas que têm o sinal da cruz na entrada da casa, o anjo da morte que passaria por lá, destruindo os primogênitos, do ser humano ou dos animais, seria morto. E essa Páscoa era celebrada. Hoje, na mesa, Jesus faz essa Páscoa. Mas não da maneira como o povo do Antigo Testamento fazia, mas renovando. Jesus faz uma nova Páscoa. E essa Páscoa é feita da maneira sucinta, tranquila. Jesus pega
o pão e o vinho, os frutos daquela época. O pão era fundamental na casa do povo de israelita. O vinho também. Jesus pega e fala: esse é meu corpo, esse é meu sangue. Agora, esse novo sangue tem uma referência para o sangue do Cordeiro. Jesus disse: eu sou o Cordeiro que tira o pecado do mundo. O sangue do Cordeiro do Antigo Testamento poupou as famílias. O sangue que Jesus celebrou junto com os seus escolhidos, 12 discípulos. Ele transmite: essa é uma nova Páscoa que eu estou colocando. Que essa Páscoa vai ser feita em minha memória. Toda vez que você celebra essa Páscoa, eu estarei com vocês. Então, essa Páscoa teve antecedência. Iniciou lá com o povo de Israel. Jesus não é uma pessoa que entrou no século 2000 anos atrás e começou. Não. A história da caminhada do povo de Israel, a criação do mundo que nós vamos celebrar no dia da vigília do Pascal, lá fora, é uma comemoração da criação de Deus. Deus abençoe. E o foco é Jesus Cristo. Por isso, Ele é alfa e ômega. Ele é o início e o fim. Tudo foi criado visualizando nele. Como? Não pergunto. É o plano e o projeto de Deus. E através desse projeto, Ele deu uma nova mandamento. Um novo instituição da Eucaristia. Ele pegou o pão, mergulhou o pão e deu aos seus discípulos, dizendo: toda vez que você faz isso, é minha memória e eu estarei convosco. Então, queridos irmãos e irmãs em Cristo, toda vez que nós participamos nessa Eucaristia, não é mera formalidade, não é uma exigência. Eu preciso de permisso. Por quê? Pessoas não entendem. Por que preciso de permisso? Tem muitas pessoas lá fora debocham de vocês, dizendo: ali vão os beatos para receber o pão que não é pão, que nem tem um conteúdo do pão, mas não é a ciência, não é a lógica, mas é a palavra de Deus. E a palavra de Deus não tem compra, acreditar ou não acreditar. A palavra de Deus é dada e é feita. E por isso, se é pão ou não é pão, se tem figura do pão ou não tem figura do pão, se parece o pão ou não parece pão, eu não importo. Eu importo que Deus falou e ia falando. As pessoas podem debochar, ele não entende. Se dando, se vira. Ele não entende, quer entender, vem, faz a catequese, tem um acompanhamento e enche dessa situação. Não tire sarro. Essa é a Eucaristia. E Deus fez isso porque Jesus sabia. Os discípulos são fracos. Nós somos fracos. Nós precisamos de um alimento. Quantas vezes você alimenta por dia? 3, 4, 5 vezes. E uma vez por dia nós não podemos alimentar. Nem uma semana. Todo domingo nós viemos para alimentar a palavra de Deus. Pão da vida que fortalece a nossa vida. Essa é a Eucaristia. Que cada um de nós possamos
viver a vida. Para não enfraquecer, mas para solidificar a nossa vida, a nossa firmeza, a nossa vivência com Deus e com nosso irmão. Não é mera formalidade. Não cumpre para ir para a igreja, porque a mãe fez me levantar, porque eu sou fazer a primeira Eucaristia e eu vou crismar. Não. Se é isso, não vem, não crisma, não batismo. É melhor ter algumas pessoas firmes, fortes, do conhecimento da palavra de Deus e do conhecimento da Eucaristia, do que encher a igreja sem saber o que e porquê. Que a Eucaristia leva cada um de nós a estabelecer a nossa convicção. Outro sacerdócio, outra instituição. 12 discípulos ele escolheu para ir no mundo. E dos 12 discípulos, nem todo mundo era legal, competente. Uns é fraco, outro é ansioso para roubar. E nós vemos Pedro traiu 3 vezes, negou Jesus. Eu não conheço. E tem muitas pessoas que nem como Pedro 3 vezes, mas muitas vezes. Quantas vezes nós negamos? Quantas vezes eu me enfraqueci como padre? Quantas vezes eu não fui fiel ao projeto de Deus? Mas precisa arrepender. Pedro chorou amargamente e voltou para ser chefe da igreja. Judas também podia voltar, mas ele ficou com medo. Ele cometeu suicídio e acabou com a vida. Outros discípulos fugiram quando Jesus estava sendo flagelado. Na nossa igreja, os padres são fracos. Nem todo mundo são firmes, fortes, convictos. Por isso, cabe a vocês, como a comunidade, rezar. O padre não caiu do céu, nasceu da terra, de uma família. Viveu, superou tantas situações, tentações, dúvida, crise. E isso faz com que Jesus não diz: Judas, cai fora, você vai me trair. Pedro, você cai fora. Não. Sem fazer a diferença. Não. Calma, tranquilidade. Sabendo que eles vão me trair. Foi escolhido. Sabendo que nós somos fracos. Eis aqui a serva do Senhor. Tem muitas pessoas que têm essa euforia para ser ordenada e na decorrer nós flutuamos, caímos, tem queda. Tem pessoas que nós achávamos que suicídio não era por padre, mas nós vemos hoje, infelizmente, suicídio tomando conta dos vários padres. Quantos padres na Minas Gerais? Aqui, um padre que frequentou da nossa, todos vocês conhecem, celebrou missa aqui. E, infelizmente, nós escutamos que ele suicidou. Não cabe a nós para julgar, apontar, criticar. Nós precisamos rezar. E o mandamento é: Jesus lavou os pés. Ele falou aos seus discípulos, os padres: eu vou lavar os pés. E lavar os pés é trabalho de escravo. E sabendo que é de escravo, ele deu uma atitude para os discípulos e diz: fazei isso como eu fiz. Você me chama mestre e senhor, eu sou. E apesar de ser mestre e senhor, eu lavei os pés.
E você também precisa lavar os pés uns dos outros. Lavar os pés não significa literalmente lavar os pés, mas pés são instrumento para ir, para avançar, para visitar, para acolher. A boca, olhos, ouvido, tudo isso. Mas pés são essenciais. Porque, por isso, Jesus lavou os pés. E nós vamos ter um ensinamento de lavar os pés. Dos 12, das 10 comunidades e 2 da nossa matriz. Se é homem ou mulher, não faz a diferença. É ser humano. E através da lava-pé é dado um ensinamento puro do novo mandamento. Agora, com esse novo mandamento, não significa você vai com um jarro da água para lavar os pés. Não. Lavar os pés significa aproximar, escutar. O choro, lágrimas, para ser pessoas acolhedoras, pessoas humanas. E que nós possamos ter essa convivência. Que Deus, através dessa celebração, inspira cada um de nós, motive cada um de nós com essa nova Eucaristia, reza para os padres, e que esse mandamento seja levado avante diante dessa situação de turbulência, de desafio, de indiferença, de frieza, de discriminação, do ódio, da intolerância religiosa. Que essa graça seja dada, recebemos. Amém. Assim seja.